Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Nós vamos dar continuidade hoje à análise das mensagens psicografadas aqui no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Esta mensagem foi psicografada no dia 25 de abril de 2019. Ela começa assim: Eu caminhei durante muito tempo, os pés descalços pisavam ora firmes, ora vacilantes na estrada que se estendia longe à minha frente. Ora sol, ora chuva, ora sob o céu estrelado. Quando tudo estava escuro, eu me detinha e adormecia levemente. Um sono superficial, quase acordado, mais um momento de reflexão. Nesses momentos eu pensava em meu passado, na vida de antes e em pensamentos que eu revivia algumas cenas. Não exatamente como elas tinham acontecido, mas como eu imaginava ou como eu gostaria de tê-las vivido. Eu era ainda jovem, 35 anos. Naquele ano de 1969, quando fui atingido por um raio e desencarnei na mesma hora, em pleno campo, no meio do milharal. Lembro-me de ser atingido por uma força que me derrubou e caí dobrando os joelhos, meu corpo já sem vida, tombando ao chão. Quando dei por mim novamente, apenas levantei-me e segui em frente, instintivamente caminhando sem olhar para trás, sem nem mesmo sacudir a poeira dos pés. Apenas lancei fora os sapatos e continuei descalço. Muita coisa fui revendo na minha própria vida. À medida que me detinha em alguma recordação específica, as cenas se projetavam em telas fluídicas que surgiam à minha frente. Algumas vezes parei e contemplei as lembranças projetadas, tomado pela emoção. Outras vezes segui mais apressado, envergonhado do que fiz, pensei ou desejei. Chorei ao lembrar-me da minha infância, no colo afetuoso de meu tão amado pai, que se foi cedo, deixando-me órfão, ainda menino de calças curtas. Dei-me conta de muitas tristezas acumuladas. As lembranças dolorosas me pesavam, tornando a caminhada mais lenta e difícil. Enfrentei chuva, frio e fome. Tive medo e senti-me só. Muito tempo caminhando. Muitas vezes revi as mesmas cenas, as mais sofridas, diversas vezes, até a dor ir diminuindo e as recordações ficarem mais leves. Era como se eu me acostumasse com tais lembranças, até compreender que todas elas faziam parte de minha história, de minha trajetória. Portanto, faziam parte de mim mesmo, e eu não seria quem eu era, se não as tivesse experimentado. E compreendi também que tudo o que já havia vivido até então era parte imprescindível do que ainda haveria de me tornar algum dia no futuro. E foi assim até que eu aceitasse todas as experiências e perdoasse todos aqueles que cruzaram meu caminho. Os que já estavam lá quando eu cheguei. Os que nunca ficaram, os que se foram, os que vieram, os que voltaram e os que nem chegaram a vir. E naquela repetição de lembranças revividas, no ressentir e no aceitar, acabei dando grande passo a mais, ao tornar-me sinceramente grato por tudo que havia experimentado, por tudo que eu era e pelas potencialidades que, eu reconheço sem soberba, ainda se manifestariam em meu futuro. Eu sou grato a Deus pelo imenso amor que Ele tem por mim, pelas tantas experiências, pelas inúmeras oportunidades que me são oferecidas ao longo das minhas encarnações, entre erros e acertos. Vejo mais uma vez a estrada relativamente longa que se estende à minha frente. De certo hei de percorrê-la, relembrando e revivendo como fiz até aqui. Mas agora, mais fortalecido e grato, sou capaz de voltar no tempo e pensar as situações conflituosas com o pensamento do discípulo do Mestre Divino, que compreende a necessidade imperiosa de amor e perdão como chave para solucionar as múltiplas questões e conflitos íntimos. Assinado Carlos Eduardo, pela médium Eliane. Bom, meus caros amigos e amigas, nesta mensagem nós observamos esta reflexão que este espírito, logo após o desencarne, passou para poder aprimorar os próprios sentimentos diante de sua própria vida. Como se percebe, não foi uma pessoa má, foi uma pessoa boa. Desencarnou vitimado por um raio em uma plantação de milho. Ele não decaiu para regiões umbralinas. Apenas ele passou por uma reflexão,
por uma oportunidade de convergir os próprios pensamentos. Ao longo de sua vida, conviveu com diversos conflitos íntimos em relação à história de ter perdido o pai muito cedo, ainda de calças curtas. Se não era um espírito desequilibrado, capaz de fazer mal às outras pessoas, convivia com ele mesmo em diversos conflitos íntimos, relacionados a uma não aceitação de si mesmo, a uma dificuldade de compreender as diversas motivações que a vida nos oferece para podermos entender os alicerces que compõem a nossa vida. Nossos erros, nossos acertos, tudo faz parte de nós. Ninguém nasce neste mundo aqui para ser perfeito desde o início. Nós construímos a nossa vida passo a passo, através de acertos e erros, através de dificuldades e facilidades, de alegrias e tristezas. Mas como ele reflete tão bem aqui na sua caminhada, tudo isso faz parte de nós. Os nossos erros, por mais escabrosos que tenham sido realizados, fazem parte de nós, constituem as bases primordiais do alicerce de nossa existência. Somos constituídos de acertos e erros. E se diante da vida nós formos de repente surpreendidos com uma queda terrível, a melhor opção para nós é imediatamente levantar, jamais permanecer caído. Porque ao permanecer caídos, numa ligação destrutiva com nossos remorsos, com nossos sentimentos de culpa, certamente entraremos numa situação de difícil reconstrução. Mas, quando temos a capacidade de nos reconstruir, de nos perdoar, de perdoar a vida à nossa volta, de perdoar as pessoas, de usar a nossa condição de ofensores ou de ofendidos, de sofredores ou de causadores de sofrimento, mas nesta análise, nesta conclusão, nesta situação de entendermos a nós mesmos como filhos de Deus, na mesma situação de entender os outros também como filhos de Deus, com as mesmas oportunidades de acertar e de errar, de ofender e ser ofendidos, e com a mesma energia que perdoamos os outros, perdoar a nós mesmos, nós passamos a utilizar todos os mecanismos do universo de construção, de destruição e reconstrução para nos perdoar, para nos amar e para entender que acima de todos nós existe uma força maior, que a todos nós governa, que a tudo preside e que a tudo encaminha inexoravelmente para o aperfeiçoamento, para a evolução, para que um dia possamos realmente utilizar do conhecimento de que somos a imagem e semelhança de Deus, para o que fomos criados. O Carlos Eduardo desencarnou em 1969. Passou por uma grande caminhada de reflexão, de reconstrução, de reencontro consigo mesmo, até entender que o universo inteiro é governado por uma força de amor, que a luz da razão, que a luz do amor ligado à luz da razão é a força que governa o mundo, a partir da força que governa nós mesmos. E quando entramos em sintonia com esta força, tudo à nossa volta se harmoniza, porque nada está fora do lugar, porque tudo está certo. Apenas nós precisamos entender isso para que no estado de harmonia plena possamos então fazer a nossa própria caminhada interior e que ela seja realizada aqui e agora, enquanto estamos neste corpo físico, para que ao deixarmos esta indumentária física, que é uma veste apenas temporária, nós possamos nos projetar no mundo espiritual, livre de nossos conflitos, porque não é Deus que escolhe que nós devemos sofrer. São nossos conflitos interiores que determinam a sintonia mental que vamos ter aqui e agora, no céu ou no inferno, que carregarmos dentro de nós. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos. Muito obrigado pela sua atenção.